Antes da ministração da palavra, eu quero renovar aqui alguns lembretes e lembrar que no domingo que vem nós vamos ter o dia de oração pela igreja perseguida, começando às 6 horas da manhã. Não é isso, Edson e Cláudio, onde estão? Estão já orando, não é isso? Então, domingo que vem, como já foi anunciado, nós estaremos aqui clamando ao Senhor. Quero pedir à igreja que ore. Não sei quantos se lembram do Igor, que já esteve em nossa igreja. Quantos se lembram? Ele me ligou hoje à tarde, muito desesperado, porque sofreu um acidente de carro e a sua filhinha, Karine, está hospitalizada, em estado grave, ali no hospital em Valença, bem como a sua esposa, Soraya. Nós vamos orar por ele e pela vida da sua família, logo daqui a pouco. Vamos orar também pela vida de Gisele Vicente, nossa irmã, que perdeu seu avô, para que o Senhor a conforte. E eu quero destacar aqui a presença do Renan. Tá bom do jeito que estava. Presença do Renan. Renan, fica em pé. Olha, o Renan sofreu um acidente, foi atropelado, a igreja orou por ele. Olha o Renan aqui com a gente. Vamos glorificar o nome do Senhor, irmão. Que bom, Renan. Deus te abençoe. Que bom ter você aqui com a gente. E eu falei de manhã que hoje a gente ia mostrar, né, a igreja, as fotos do casamento do pastor Fábio. Pastor Fábio casou-se aos 34 anos. Ei, moça, tem chance para você. Casou-se aos 34 anos ali num lugar extremamente belo, lugar chamado Lago de Garda, na Itália. E estivemos ali com um grupo da igreja, tive o privilégio de fazer o casamento, a cerimônia, né? Quantos irmãos estavam lá, que foram lá à Itália? Olha, esse grupo todo, o pessoal está ficando chique, né? Já dizem que a igreja é de rico, agora então, né? Agora então nós vamos ver as fotos, por favor, pode apagar as luzes aí, para a gente ver com muita tranquilidade. Olha, pode ir passando. Mas distorceu a imagem, gente. Não pode enquadrar não, porque distorceu, dá um efeito assim ruim. Engordou, moço. Vai avançando. Não, distorceu, não pode enquadrar não, mas vai passando. Ok. Vai avançando. Isso. Nome da esposa dele é Natália. Ali, volta a foto, por favor. O pastor Kimi Teraduz, ali é o missionário da Junta de Missões Mundiais, pastor Nicodemos, e ele tem uma experiência muito interessante, porque como fruto do trabalho dele, converteu-se um padre, e ele não só teve a alegria de ver o padre se convertendo, mas também de casar o padre, né? Então, se converteu. E o pastor Nicodemo tem feito um trabalho lindo ali na Itália. Pode avançar, por favor. Mais uma, não sei quantas imagens temos. Olha, só se segura essa foto. Olha o sorriso do moço, gente. Hein? Sorriso de felicidade, né? Avança. Vai. Acabou? Ok. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar por esses pedidos que a gente fez aqui e também pela vida do Igor, pela vida da Gisele, agradecendo a Deus pela vida do Renan, irmã Zelma. Que alegria, não é isso, irmã? Onde é que está a irmã Zelma? Está lá orando também com o grupo, não? Ela estava aqui, que alegria também a vitória dessa irmã. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos nesse momento
Em nome do Senhor Jesus, te agradecer pela vida do pastor Fábio e Natália. Teu servo tanto desejava ter uma esposa e no tempo certo o Senhor pôs no seu caminho aquela que o conquistou, e eu oro para que o Senhor abençoe a vida preciosa deste casal. Oro pela vida da Gisele Vicente, que chora a perda do seu avô, o Senhor a conforte. Oro pela vida do Igor e especialmente pela vida da Karina, sua filhinha, vitimada naquele acidente hoje à tarde ali em Valença. Que o Senhor tenha misericórdia daquela criança, Senhor, bem como da Soraya, sua esposa. Oro também agradecendo pela vida do Renan, por quem oramos, e o Senhor ouviu a nossa súplica. Tê-lo aqui conosco certamente nos dá muita alegria. E agora, Senhor, que vamos ler a Tua palavra, que ela fale ao nosso coração, nesse dia quando vamos pensar sobre família e orar pelas famílias. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Atos capítulo 16. Eu quero convidar você a meditar comigo nesse texto do livro de Atos, capítulo 16. E enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, você que tem interesse em se batizar, procure o Ministério Diaconal. Queremos realizar batismos agora no mês próximo. Atos 16, do verso 19 e seguintes, nós encontramos assim: vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa, tomando-os o carcereiro consigo, naquela mesma hora da noite,
lavou-lhes os vergões, então logo foi batizado ele e todos os seus. O carcereiro levou-os à sua casa, pôs-lhes a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Quero começar a minha fala dessa noite lendo um texto muito engraçado, pelo menos eu acho, da autoria de Luiz Fernando Veríssimo, escritor renomado no nosso país, e ele esculpiu um texto para o qual ele dá o seguinte desabafo, o seguinte título: Desabafo de um bom marido. Diz ele: minha esposa e eu sempre andamos de mãos dadas. Se eu soltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador elétrico, uma torradeira elétrica e uma máquina de fazer pão elétrica. Então ela disse: nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí comprei para ela uma cadeira elétrica. Eu me casei com uma mulher cujo sobrenome é Certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la. Mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: o que tem na TV? E eu respondi: poeira. No começo, Deus criou o mundo e descansou. Então, Ele criou o homem e descansou. Depois criou a mulher. Desde então, nem Deus, nem o homem, nem o mundo tiveram mais descanso. Quando o nosso cortador de grama quebrou, minha mulher ficava sempre me dando a entender que eu deveria consertá-lo. Mas eu sempre acabava tendo outra coisa para cuidar antes. O caminhão, o carro, a pesca, sempre alguma coisa mais importante para mim. Finalmente, ela pensou num jeito esperto de me convencer. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei-a sentada na grama alta, ocupada em podá-la com uma tesourinha de costura. Eu olhei em silêncio por um tempo, me emocionei bastante e depois entrei em casa. Em alguns minutos eu voltei com uma escova de dentes e lhe entreguei dizendo: quando você terminar de cortar a grama, eu disse, você pode também varrer a calçada. Depois disso, não me lembro de mais nada. Os médicos dizem que eu voltarei a andar, mas mancarei pelo resto da vida. O casamento é uma relação entre duas pessoas na qual, diz ele, uma está sempre certa e a outra é o marido. Evidentemente que esse é um texto apenas para descontrair, e eu não quero entrar no mérito teológico dele. Certamente que a mulher é uma bênção para o marido, é uma bênção para o mundo. Você já pensou que seria do mundo sem as mulheres? Aliás, homens, as mulheres estão cada dia mais tomando posições de liderança. Graças a Deus pela vida das mulheres. Graças a Deus pela vida das esposas, das mães, das filhas. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida, por sua vida, mulher, que aqui está. E como expressão disso, eu quero encorajar a todos os homens que aqui estão, a que deem uma bonita salva de palmas pela vida das mulheres. Não há coisa mais preciosa do que família.
Não há experiência mais gratificante do que aquela vivida dentro do lar. Como também não há experiência mais traumática do que aquela vivida dentro do lar. Domingo passado aconteceu em rede nacional e tem ecoado mundo afora, todos os veículos de mídia, a entrevista daquela apresentadora, onde, de forma corajosa, ao meu ver, ela expôs uma situação vivida dentro da intimidade da sua família, que tem o nome de abuso sexual na sua infância. E as pessoas que já viveram esse tipo de experiência caminham com trauma, caminham com um verdugo impiedoso que lhes acusa, que lhes perseguem, que lhes maltrata de forma tal que muitos não conseguem ter uma vida saudável por conta dessa página na sua própria história. Lia, ainda hoje à tarde, em decorrência do depoimento daquela apresentadora, a fala de uma pessoa que relatava, no anonimato, é claro, a sua experiência de ter sido abusada desde os 9 anos de idade, por um irmão com 15 anos, e aquilo foi tão traumático, foi tão forte, e aquela moça, hoje com mais de 40 anos, chega a dizer: eu não consigo me relacionar com ninguém, eu não consigo me apaixonar por ninguém, porque dentro de mim há esta situação mal resolvida na minha própria história. O ambiente da família. Senhores, o texto que está diante de nós é tremendo. Nos fala de um homem cuja história pessoal e familiar foi mudada a partir da presença de Jesus. E eu quero nessa noite dizer a você que me ouve aqui, que me ouve pela internet, que assim como a história deste homem foi mudada a partir do momento em que Jesus entrou na sua casa, entrou no seu coração, também a sua história pode ser mudada. Diz o texto que Paulo e Silas foram levados ao cárcere em decorrência de uma moça que, tomada por um espírito de adivinhação, dava lucro aos seus senhores. E ela liberta, não mais submissa, não mais subjugada, não mais escravizada, não mais manietada, não mais dominada. Agora uma mulher livre, como fruto disto, a perda do lucro, a perda do poder econômico que aquela mulher trazia para os seus senhores. Diz o texto que Paulo e Silas foram levados aos magistrados, diz o verso de número 20, e como consequência foram eles colocados no cárcere. Diz o texto que eles foram açoitados, foram maltratados, foram lançados na prisão, com a advertência de que fossem guardados com toda a segurança. E aí nós temos a contradição, nós temos os opostos que só o Evangelho pode gerar, porque diz o texto que embora Paulo e Silas estivessem no cárcere interior, diz o versículo de número 24, embora tendo sido açoitados, embora tendo sido feridos, o quadro era de desespero sob o ponto de vista humano, o quadro era de perplexidade, o quadro era de tensão, o quadro era de pavor. Mas diz o texto que perto da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Esta é uma das
indagações que eu tenho na minha curiosidade, perguntar a Paulo e Silas que hino cantavam, que canção entoavam. Na verdade, eu não tenho dúvida sobre a motivação capaz de arrancar de nós canções de adoração a Deus, mesmo em meio às maiores dificuldades. É a presença de Jesus no coração, é a certeza de que não estamos sozinhos, é a segurança de que Jesus Cristo está conosco, que nos inspiram, que nos encorajam a cantar e louvar a Deus, mesmo que estejamos vivendo situações de perplexidade como esta que Paulo e Silas viveram. E enquanto cantavam e oravam, e os outros presos escutavam, talvez imaginando que eram loucos, insanos, porque como cantar do cárcere? Como entoar canções de adoração a Deus num cenário tão dramático como aquele já no início da madrugada? E diz aí que o Senhor interveio, e diz o texto que os alicerces do cárcere se moveram, abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. E o carcereiro, acordando, vendo abertas as portas, imaginando as implicações que recairiam sobre ele, a responsabilidade de ter presos que fugiram sob os seus cuidados, presos daquela importância, diz o texto que instaurou-se o desespero sobre a vida deste homem, de tal forma que no verso 27, o carcereiro já estava prestes a acabar com a sua própria vida. E aí, no momento de caos, a sua história começa a mudar. Eu acredito pessoalmente que algumas tragédias que nós experimentamos, que acontecem no curso da nossa vida e que são, na verdade, oportunidades para que alguma coisa de positivo venha nos acontecer. É como acontece com a ostra, aquela pérola, joia preciosa, é fruto de uma irritação dentro da ostra, e a sua irritação, o seu desconforto, tem a capacidade de produzir uma joia. O homem estava prestes a se matar, e naquele momento em que ele intencionava se matar, Paulo bradou, dizendo: não te faças nenhum mal, versículo de número 28, e o homem diz: senhores, o que é necessário fazer para eu me salvar? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E a casa deste homem foi mudada, porque você observou, ele sai do desespero, sai da possibilidade de acabar com a sua vida, e agora, diz aí no verso 34, que ele se alegrava com a sua casa, conforme diz uma outra tradução, por ter crido em Deus. Senhores e senhoras, há muitos elementos que conspiram contra a família. Penso que nunca como nesses dias a família foi tão bombardeada. Nunca como nesses dias a família foi tão agredida. E nunca como nesses dias temos visto tantas pessoas sofrendo, aflitas, algumas no limite do desespero, por conta das suas dificuldades dentro do seu próprio lar. Quais são os agressores da família? Eu quero citar pelo menos 4 deles. Em primeiro lugar, o arqui-inimigo, que é Satanás, através de mecanismos sutis de inversão de valores. Satanás tem influenciado a família mais do que possamos imaginar.
Preste atenção. Tudo que gera a possibilidade de destruição da família tem a mão do inimigo. Jesus, de forma muito clara, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, disse o seguinte: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele é o maior inimigo da família, que não descansa. Tudo que ele puder fazer para investir contra a sua casa, contra a minha casa, contra a sua casa, contra os seus filhos, contra a sua família, ele não descansa. Mas o mesmo texto em que o Senhor Jesus Cristo nos adverte sobre a ação do inimigo, ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Família é bênção de Deus. Família é bênção de Deus. Mas há um segundo agressor da família, sabe qual é? Dívida. Talvez você sinta agora uma dorzinha no seu... Como é que é aquele negócio que dá no calçado, no pé, quando a gente está com o sapato apertado? No seu calo. Joanete. Dívida. Nossa cultura, irmãos, é uma cultura consumista, imediatista. Nós somos levados a comprar o que não precisamos, somos levados a comprar além daquilo que necessitamos, não é verdade? Faça lá um inventário nas coisas que você tem na sua casa, que você comprou e nunca usou. Faça lá um inventário no seu armário das roupas que você comprou há 1, 2, 3 anos e nunca usou. Parece que há dentro de nós, e é fruto dessa cultura que nos encoraja a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, de tal forma que pensamos que os nossos recursos são inesgotáveis. Você sabia que mais do que a incompatibilidade de gênio, as dívidas podem destruir uma família? Você sabia que dívidas podem levar uma pessoa ao suicídio? Eu ouvi isso lá na Itália, por causa da crise ocorrida no ano de 2008, com a quebra de alguns grandes bancos americanos. E aquilo se espalhou. Quem tem acompanhado o noticiário sabe a crise que está instaurada lá na Europa. E lá na Itália eu ouvi que há muitos homens, outrora ricos, que de um dia para o outro foram mergulhados numa dívida enorme. E muitos deles estão se matando. Diariamente na Itália eu ouvi lá de italianos, de pessoas que estão se matando, de repente estão diante de uma dívida impagável e por causa disso se matam. Sabe o que a gente precisa aprender? Nós precisamos descobrir a graça do contentamento. Contentamento é uma graça, é uma bênção. Nós somos muitas vezes insaciáveis. Já viram isso? A cultura oriental, por exemplo, em relação à alimentação, sabe qual é a filosofia deles? Nunca o indivíduo comer até se satisfazer plenamente. Na cultura oriental, o indivíduo deve sair da mesa com aquela sensação de que ainda poderia se alimentar um pouco mais. E aí você olha para o oriental, já viu como é que é o perfil físico do oriental? Mas qual é a cultura que rege o Ocidente? Eu preciso alargar o furo do meu cinto.
E essa cultura ela é aplicada não apenas na questão do alimento. Eu vi lá uma reportagem nos Estados Unidos que fiquei impressionado. Você não vê americano bonito. E eu vi lá na televisão, 70% dos problemas cardíacos do homem e da mulher americanos tem a ver com a obesidade. Aí você vai lá e vê fast food por todo lado. Estávamos, Débora e eu, num restaurante e fiquei impressionado de ver. Primeiro que eles pedem aquele hambúrguer. Você acha que esse hambúrguer que você come aqui em Barra do Piraí é hambúrguer? Isso é filhote. Big do hambúrguer. E olha que coisa interessante. Você compra um refrigerante, que é um copo grande, e eles vão reabastecendo, é um preço só. Coca-Cola, esvaziou, ele chega, acabou, vem, enche mais uma. E quantas vezes você comportar? Essa cultura do consumismo não fica só no alimento, vai para a aquisição de coisas, e a gente perde a bênção do contentamento. Você sabe o que a Bíblia diz? Olha o que é que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz assim: não digo isto por causa de necessidade, olha o que Paulo diz, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro, sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. A bênção do contentamento. Irmão e irmã, você sabia que contentamento é aprendizado? E tão danosa quanto a falta pode ser a abundância sem contentamento. E quantos há com a relação familiar comida por causa da dívida? Casais que não fazem o seu planejamento em conjunto. O seu é seu, não, o meu é meu, o seu é nosso. Não desenvolvem parceria. E daqui a pouco o casamento está começando a perder laços por conta de dívida. Terceiro e penúltimo lugar, sabe qual é o outro agressor? Sabe acerca de outro agressor da família? Infidelidade. A infidelidade quebra a aliança entre duas pessoas, abre ferida no coração do marido, da esposa, dos filhos e demais familiares. Adultério sempre foi pecado. A infidelidade é quebra de aliança física, emocional e espiritual. E ninguém sai de uma experiência de infidelidade sem profundas cicatrizes. No entanto, mediante a graça de Jesus e o perdão que vem dele, que liberamos ao outro e a nós mesmos, por mais que o casamento tenha sido ferido por esta pústula, ele pode ser restaurado em nome de Jesus. Por fim, há um outro agressor da família, o vício. E aí eu incluo bebidas, drogas, cocaína, maconha, e por que não dizer até o cigarro? O Ministério da Saúde adverte: fumar? Eu vou fazer algumas referências à bênção que a gente teve da nossa viagem. Fomos assistir uma exposição de corpos.
É um método de um médico francês que descobriu uma forma de conservação de corpos. Muito famosa essa exposição. E nós estávamos lá vendo aquela exposição de corpos dissecados, os músculos, os tendões, corpos em movimento dissecados. Mas sabe o que me impressionou? Foi no momento em que a gente chegou lá e havia um pulmão de um fumante, e o que causava o fumo, e uma grande caixa desse tamanho de acrílico, e dentro daquela caixa vários e vários e vários maços de cigarro. Sabe por quê? Quando as pessoas do mundo inteiro viram por dentro o efeito daquilo nos seus próprios corpos, ali mesmo decidiram largar o fumo. E eu fiquei simplesmente impressionado. Quantas pessoas escravizadas, quantas mães que choram por um filho viciado em drogas, quantos filhos que choram com a atitude hostil de um pai alcoólatra, se transforma no monstro. E isso afeta, sem dúvida alguma, a família. Segundo estimativa do Conselho Estadual Antidrogas, o SEAD, houve um aumento de cerca de 20% no registro de famílias que sofrem com a violência descontrolada de dependentes químicos. E é um agressor da família. Voltando ao texto e caminhando para o fim. Lá estava aquele homem no desespero, prestes a se matar, um caos pessoal e provavelmente um caos na família. Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E ele disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Simples, crê no Senhor Jesus. Olha o que é que diz aí: e serás salvo, tu e a tua casa. Ele recebeu Jesus no seu coração, e a sua casa, sua vida foi abençoada, e a sua casa foi abençoada, porque diz o texto, que na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Você entendeu? Quantos entenderam aqui? Se aconteceu com este homem, pode acontecer com você também. Quero lhe encorajar a entregar sua vida a Jesus nessa noite. Deixar Jesus entrar na sua casa, entrar no seu coração, entrar na sua família. Quero lhe convidar a fazer como este homem que creu em Jesus, entregou sua vida a Jesus, e a sua vida e a sua casa foram mudados por conta do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor Deus, eu quero louvar o teu nome, porque Jesus transforma uma vida, e em decorrência, como resultado, transforma uma família. Nessa noite, quando convidamos tantos para estarem aqui, vamos daqui a um pouco, especialmente interceder pelos lares. Todos nós queremos ter as nossas casas abençoadas. Todos nós queremos ter harmonia dentro do lar. Todos nós queremos ver os nossos filhos trazendo alegria ao nosso coração. E eu quero pedir nessa noite, Pai, que em nome de Jesus, aqueles que ainda não deixaram o Senhor Jesus entrar no seu coração,
recebendo-o como Senhor e Salvador pessoal. Que o façam, que o recebam, como este carcereiro fez, e a sua história foi mudada. Aqui, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adulto, aquele adolescente, que ainda não entregaram publicamente o seu coração a Jesus. Eu quero pedir, Deus, que nesta noite, com pressa, rapidamente, possam tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador pessoal. Toda a igreja orando. Você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, amigo? Aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Se você deseja fazer isto, quer dizer, pastor, eu quero que Jesus entre na minha vida, eu quero que Jesus entre na minha casa. Você quer fazer isso? Se deseja fazê-lo, levante sua mão onde você está, para que eu possa ver e orar por você. Alguém levante bem alto, por favor. Lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais lá na galeria, aqui à minha esquerda, aqui à minha direita, aqui ao centro. Levante sua mão e com este gesto você estará dizendo: eu quero que Jesus entre na minha vida, quero que Jesus entre na minha casa, eu entrego meu coração a Ele. Alguém mais além dessas pessoas? Erga bem alto sua mão, quero orar por você. Deus abençoe lá atrás, já vi, Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus pode abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, sua família. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu quero orar por você que quer hoje convidar Jesus para o seu coração, para que a sua casa seja mudada, para que a sua vida seja mudada. Você que corajosamente levantou sua mão, você não vai falar nada aqui, mas eu quero orar por você. Eu lhe convido lá da galeria, aqui de trás, aqui de baixo, à esquerda, à direita, aqui ao centro. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, venha em nome de Jesus. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou. Pode vir, junte-se a este grupo, venha, venha, venha. Não podes aceitar. Saia do seu lugar e venha corajosamente. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Quem sabe alguém mais aqui que quer dizer assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero entregar minha família a Jesus. Venha juntar-se a essas pessoas aqui.
Daqui a um pouco eu vou convidar vocês a estarem em família para que a gente possa encerrar o culto orando pelas famílias. Então nós vamos cantar mais uma vez. Venha corajosamente, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas venha somente se realmente você sentir e entender que deve fazê-lo. Vamos cantar mais uma vez? Pode vir. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Nós vamos orar por vocês e depois vocês vão voltar para junto dos seus queridos, porque a gente quer encerrar o culto orando em família. O Senhor está vendo o que vai no coração de vocês. Ele olha lá dentro, naquela área que nenhum de nós consegue ver. Ele os ama incondicionalmente, independentemente do que sejam, tenham feito. Ele ama para valer, ama de verdade, de uma forma que nenhum de nós consegue amar. E eu quero orar para que Deus os abençoe. Amém, igreja? Amém. Senhor, eu quero nesse momento pedir por estas pessoas que estão aqui à frente, algumas emocionadas, dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra em minha casa. Quero pedir, Senhor, que a partir de hoje, toda e qualquer culpa, toda e qualquer acusação, toda e qualquer ação maligna sobre estas vidas cesse em nome de Jesus. Põe a tua mão sobre estas pessoas, enche cada coração com a tua graça, com a tua doce, doce, doce alegria, Senhor. Eu os coloco diante do teu altar. Peço-te que a bênção do Senhor os acompanhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por sua família agora. Você pode ficar junto, volte para junto dos seus, fiquem juntos dos seus queridos. Pessoal do coral, se algum puder vir aqui estar, para que todos não precisem descer, se for o caso. Fique junto da sua família, da sua esposa, do seu marido, nesse momento. Fique junto da sua esposa, junto do seu marido, junto do seu filho, da sua filha. Quantos aqui já estão juntinhos? Já? E antes de orar, eu quero dar a você poucos segundos para você dar um abraço
bem apertado na sua família. Dá um abraço gostoso na sua família. O maior bem que você tem é a sua família. Hã? Dá um beijo aí na testa da sua esposa, maridão. Vai lá, vai lá. Okay. Se alguém estiver sozinho, convide para junto de você a irmã Neuza que está ali, olha. Convide alguém para estar juntinho. Isso. Ninguém fica sem família aqui. Convide alguém para estar pertinho de você. Lá na galeria também. Não é um bem precioso, família, gente? É ou não é? Eu não vou perguntar aqui quantos querem ver seus filhos abençoados. E a resposta é lógica. E esse momento físico, a gente está dando uma mensagem para o mundo espiritual. Ainda que tudo conspire contra a família, nós cremos que família é coisa de Deus. Oro para que o Senhor converta o coração dos esposos às esposas e vice-versa. Tudo aquilo que por desventura tem acontecido na relação do casal, da família, que deixou feridas, que o Senhor possa curar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos como família, pedindo a Tua bênção, Pai. Muito obrigada pelo presente que o Senhor está nos dando a cada dia, Pai. Nos ajude a valorizar, nos ajude a amar cada membro da nossa família, do jeitinho que eles são, Senhor. São pessoas, às vezes, tão diferentes umas das outras, mas foram postas ali justamente para moldar, para a gente crescer. Obrigada por cada membro da nossa família, Senhor. Alcança as bênçãos, Senhor. Nós pedimos aos nossos filhos, parentes, que estão mais distantes, Senhor, que o Senhor possa estar de igual modo abençoando. Muito obrigada, Pai, porque a gente sabe que o Senhor tem tantas coisas reservadas para a gente. Basta a gente confiar e esperar na hora certa. Obrigada, Senhor. Continua aqui na nossa igreja, presente aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, querido Pai, ao finalizarmos este culto, quando unidos, abraçados como família nós estamos, família de sangue, família cristã, eu quero pedir, Deus, por aqueles que aqui estão, talvez com o coração apertado, por conta de algum dissabor vivido dentro de casa. Deus, todos nós aqui somos dependentes de Ti, Senhor. E pedimos a Tua graça. Põe a Tua mão, Deus, sobre cada família, desde aquele recém-casado até aquele que já tem muitos anos de vida conjugal. Coloca a Tua mão, Deus, sobre os jovens, os adolescentes. Põe a Tua mão sobre os viúvos e viúvas, sobre os solteiros. Põe a Tua mão sobre aqueles que enfrentaram uma separação, Deus. Nós não queremos que eles se sintam fora desse momento, porque também são objetos do Teu amor. Põe a Tua mão sobre cada um, Deus. Nesse momento, quando finalizamos o culto, cerca-nos com a Tua graça. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam,
e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Tem o número do casal? Dê um abraço aí na sua família, dê um beijo na sua família. Vão em paz. Uma boa semana para todos.